A existência de Balaão, o profeta entre a Bíblia e a arqueologia. A figura de Balaão, o profeta das nações, é uma das mais intrigantes da Bíblia. Sua história aparece em Números 22 a 24. Em meio à narrativa do povo de Israel a caminho da terra prometida, Balaão é apresentado como um homem dotado de dons espirituais, mas que não pertence ao povo de Deus. Ele vive fora de Israel, provavelmente na região da Mesopotâmia, e ainda assim tem comunhão direta com o Senhor, o que já o coloca numa posição única entre os personagens bíblicos. Mas quem foi Balaão? Ele realmente existiu? E por que ele é tão relevante, não apenas no contexto bíblico, mas também no estudo da arqueologia do Antigo Oriente Médio? Neste texto, vamos explorar a narrativa bíblica, os paralelos históricos e a evidência arqueológica que aponta para a real existência de Balaão, revelando como sua história conecta fé, literatura e fatos documentados. O contexto bíblico de Balaão. A história de Balaão se desenrola no final da peregrinação do povo hebreu pelo deserto. Israel está acampado nas planícies de Moabe, após atravessar o deserto do Sinai e vencer reis poderosos como Seom e Og. Números 24 e 17. Balaque envia mensageiros com recompensas para que ele venha amaldiçoar os hebreus. No entanto, Balaão consulta o Senhor, e Deus o proíbe de ir. Suas palavras são verdadeiras, mas suas intenções, nem sempre. No livro de Números, ele parece obedecer a Deus. Porém, em capítulos posteriores, como Números 3, 1 e 16, 2 Pedro 2 e 15 e Apocalipse 2 e 14, ele é lembrado de forma negativa por ter sido causa de tropeço para Israel, levando o povo a se corromper com os moabitas. Depois de insistência, Balaão finalmente recebe permissão divina, mas com a ordem clara. Ele só poderia falar aquilo que Deus colocasse em sua boca. O rei de Moabe, Balaque, temendo ser derrotado, decide usar um recurso diferente. Contrata um profeta para amaldiçoar Israel. A Bíblia não aprova esse tipo de prática, mas reconhece que Balaão era alguém com dons espirituais reais, ainda que usados de maneira indevida, mas sim um vidente ou adivinho, um intermediário espiritual típico das culturas do Oriente Médio Antigo que podia ser consultado por reis para fins políticos e religiosos. É aí que entra Balaão, filho de Beor, de Petor, nas margens do rio Eufrates, possivelmente na região da atual Síria. A cena mais memorável acontece no caminho, quando sua jumenta vê um anjo no caminho e fala com ele, advertindo-o. Este momento, descrito em Números 22 e 21 a 35, é único nas Escrituras, demonstrando a gravidade do momento e a oposição divina à intenção de Balaão. Balaão era considerado por muitos estudiosos apenas um personagem literário ou simbólico. Porém, essa visão mudou radicalmente em 1967, quando arqueólogos holandeses fizeram uma descoberta impressionante, uma inscrição em gesso nas ruínas de Deir Allah, na Jordânia. Sua história é uma advertência contra a cobiça espiritual, contra o uso do dom de Deus para benefício próprio, respeitado por reis, temido pelo povo e com acesso a revelações espirituais. Em textos judeus posteriores, como o Talmud, ele é frequentemente usado como exemplo de corrupção espiritual. Já em tradições cristãs, como vemos nas cartas de Pedro e Judas, ele é símbolo dos falsos mestres que se vendem por lucro. A inscrição narra uma série de visões que Balaão teria recebido durante a noite, com temas de julgamento divino, guerra e destruição. Datada do século VIII a.C., quando finalmente encontra Balaque, Balaão faz algo inesperado. Em vez de amaldiçoar Israel, ele profetiza bênção sobre o povo. Inclusive um dos primeiros oráculos messiânicos do Antigo Testamento. Mas isso não o impediu de seguir por um caminho de desobediência. O dom espiritual nunca deve ser separado do caráter. Vê-lo-ei, mas não agora. Contempla-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Quantas vezes pedimos a direção de Deus, já com a resposta que queremos no coração? Essa profecia é considerada por muitos estudiosos cristãos como uma prefiguração do Messias. Isso mostra que Deus pode usar vozes inesperadas para cumprir seus planos e que o chamado à verdade não se limita a um grupo. Balaão, profeta ou adivinho, no fim, foi morto pelos israelitas como inimigo. Números 3, 1 e 8. A Bíblia mostra que não basta dizer as palavras certas, é preciso viver em conformidade com Deus.
Balaão é uma figura ambígua. Ele não é israelita, mas ouve a voz de Deus. Isso sugere que Balaão não era um profeta, no sentido israelita do termo. A inscrição de Deir Ala é uma das descobertas mais importantes que conecta a narrativa bíblica com a história e a cultura do Oriente Médio Antigo. Nos dias de Balaão, era comum que reis contratassem adivinhos para proferirem maldições contra inimigos, uma prática registrada em textos sumérios, hititas e cananeus. Ele nos ensina que até mesmo aqueles que ouvem a voz divina podem se perder, se não tiverem um coração íntegro. Evidência arqueológica. A inscrição de Deir Ala durante muito tempo, a inscrição, escrita em aramaico antigo, menciona explicitamente: vamos juntos espalhar a luz que vem do Senhor. Balaão, filho de Beor, homem dos deuses. Este é o mesmo nome e filiação registrados na Bíblia. Embora os detalhes da inscrição sejam fragmentados, o conteúdo e o estilo combinam com o perfil de Balaão descrito na Bíblia. Um profeta estrangeiro. Essa descoberta é extremamente importante por dois motivos. Confirma a existência histórica de Balaão como um personagem conhecido fora da tradição judaica. Demonstra que a fama de Balaão era duradoura, permanecendo viva em outras culturas muitos séculos após sua morte. Ou seja, Balaão não é apenas um personagem bíblico. Ele entrou na tradição oral e escrita de outras civilizações antigas, como um profeta misterioso e poderoso. A Bíblia apresenta Balaão como um exemplo de alguém que conhece a verdade, mas não se submete totalmente a ela. Essa ambiguidade faz de Balaão uma figura literária muito rica, e por isso sua imagem foi explorada em diversas tradições. Literariamente, Balaão também é fascinante, porque não é um inimigo direto, mas um personagem limítrofe e um profeta, que fala a verdade, mas escolhe o erro. Essa tensão entre dom e conduta faz dele uma figura atemporal. Lições espirituais da vida de Balaão mesmo com todos os elementos históricos e arqueológicos. A história de Balaão só faz sentido quando olhamos para as lições espirituais que ela carrega. Nem todo dom vem acompanhado de obediência. Balaão tinha visões verdadeiras. Ele ouvia Deus. O perigo da cobiça disfarçada de fé. Balaão consultava a Deus, mas seu coração desejava as riquezas oferecidas por Balaque. Deus usa quem ele quiser, até mesmo os de fora. Balaão não era hebreu, mas Deus falou com ele. Palavras podem ter poder, mas atitudes definem o destino. Balaão profetizou com verdade, mas viveu com duplicidade. Conclusão: Balaão, um profeta real, uma lição atemporal. A existência de Balaão, antes vista apenas como elemento literário, foi confirmada pela arqueologia. Mas mais do que um personagem histórico, Balaão é um símbolo poderoso do conflito entre o dom e o desejo, entre o chamado de Deus e as ambições humanas. Hoje, em um mundo cheio de mensagens, influências e vozes espirituais, a história de Balaão nos convida a refletir: estou ouvindo a Deus com sinceridade? Ou tentando usá-lo para meus próprios interesses? Que possamos ser fiéis como Moisés e não ambíguos como Balaão. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança.